nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos, Pai, e declaramos que Tu és o Senhor sobre nossas vidas. Tu és o Senhor sobre essa casa. Tu és o Senhor sobre essa nação, Pai. Temos levantado a Ti, ó Cristo, um altar de adoração nessa noite. E agora queremos nos alimentar da Tua palavra. Queremos nos alimentar de Ti, Senhor. Ministra o nosso espírito agora através da Tua palavra. Ajuda-nos a entender, Senhor. Ajuda-nos a compreender. Senhor, arranca da nossa mente, arranca da nossa mentalidade, Pai, todos os véus, tudo aquilo que nos impede de entender o Teu Evangelho, de receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz. Boa noite para quem está assistindo em casa. Para quem eu não vi antes, eu quero desejar um feliz ano novo. Aliás, feliz Natal, né? Já estou bem adiantado. O microfone tem que fechar ali. Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1,14. E essa palavra, eu meditei nessa palavra durante essa semana, durante esses últimos dias. Postei algumas coisas também sobre ela, sobre o que significam essas palavras que João fala a respeito de Jesus, o testemunho de João a respeito de Jesus. Então nós vamos começar lendo o texto e depois vamos mergulhar no nosso coração, buscando entender a palavra. Obrigado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Ontem, então, uma boa parte do mundo comemorou o Natal. Nem todos os países do mundo comemoram o Natal, não sei se você sabe. Há países que não comemoram o Natal, países que não são ditos cristãos não comemoram o Natal, mas a grande maioria ontem comemorou o Natal. E sempre quando chega nessa época há uma discussão no meio evangélico sobre o dia de Natal. É esse dia, não é esse dia? Jesus nasceu em 5 de dezembro, não nasceu? A origem da festa e tal. Na verdade, irmãos, para nós não importa se Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, porque não foi realmente 25 de dezembro. Para nós não importa a data, porque para nós todos os dias são de Cristo. Amém. Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do domingo, Ele é o Senhor da segunda, Ele é o Senhor de todos os dias da semana, Ele é o Senhor de todos os dias do mês e de todos os dias do ano. Então para nós não importa, Ele é o Senhor do dia 25 de dezembro, dos dias ditos santos ou não, dos dias que são ditos sagrados ou não. Ele é o Senhor de todos esses dias. E como a grande maioria das pessoas comemoram esse dia, e muitos nem sequer entendem o que significa o Natal, porque como todas as coisas, houve como eu vou dizer, o significado foi corrompido. Então ontem as nações comemoraram, as pessoas comemoraram, as famílias comemoraram, você comemorou com a sua família, nós comemoramos com a nossa, trocamos presentes, brincamos, rimos, reunimos a família, reunimos com amigos, nos encontramos com pessoas. Então para nós, eu não quero nem entrar nessa discussão, mas só para fins de informação,
O Natal é comemorado no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus é comemorado no dia 25 de dezembro, desde o ano 273 depois de Cristo. É muito tempo, né? Desde o ano 273, e passou a ser comemorado por ordem de um imperador romano. Ele quem baixou lá uma ordem, um decreto, o imperador, deixa eu ver o nome dele, Aureliano, ele que baixou uma ordem, um decreto, enfim, e aí então essa data passou a ser a data de comemoração do aniversário de Jesus. Como muitas coisas que são feitas às vezes no calendário religioso, como nós temos no Brasil, por exemplo, o 12 de outubro, sempre buscou-se fazer, os religiosos sempre buscaram fazer uma mistura, um sincretismo. Então se pega uma data pagã, de comemoração pagã, e mistura-se com alguma data cristã, e aí dá o que a gente vê no Brasil aqui no dia 12 de outubro, que uma religião comemora uma coisa, outra comemora outra, mas as duas estão se referindo à mesma pessoa. Então esse imperador Aureliano, ele que baixou lá um decreto em 273 depois de Cristo, determinando que o Natal seria comemorado, o nascimento de Jesus seria comemorado no dia 25 de dezembro, que seria a data que havia uma comemoração ao sol e tal, e aí eles passaram a falar de Jesus, o sol da justiça, enfim, misturar as coisas ali, como toda religião gosta de fazer. Mas, falando sobre Cristo, como Ele é o Senhor de todos os dias, e que para nós, isso na verdade não importa, a gente comemora, celebra, porque todos comemoram, mas a gente não adora, não venera o Pinheiro, a gente não venera o São Nicolau, o Santa Claus, enfim, qual é o nome que é usado. O nosso alvo é Cristo, sempre é Cristo. Fizemos a celebração do domingo passado, dos meninos, comemoramos com eles, falamos sobre Cristo, porque o objetivo sempre é Cristo. Porque se a gente distribuir apenas alimento e não falar de Cristo, não é não é algo de Cristo, é apenas uma ação social. E o nosso objetivo não é apenas uma ação social, o nosso objetivo é Cristo. E se para falar de Cristo a gente precisa dar o alimento, então a gente dá o alimento e fala de Cristo. Se para falar de Cristo a gente tem que colocar um calçado no pé de alguém, a gente coloca o calçado e também fala de Cristo. Se para falar de Cristo, para aquela pessoa entender o que é Cristo, o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua compaixão, é necessário não apenas falar, porque as pessoas estão cansadas de muitos discursos, a gente precisa mostrar. Paulo fala que a pregação dele, a vida dele, a forma como ele ensinava, não era apenas por palavra, mas por manifestação. Ou seja, não bastava falar. E Jesus, ele pegou os seus discípulos e ele reuniu aqueles homens e ele ensinou aqueles homens e depois mostrou para eles na prática o que é que eles estavam falando, e depois de mostrar para eles na prática, eles os enviou. Agora vocês vão e façam. Vocês aprenderam, vocês viram, vocês ouviram, agora vocês vão e façam. E eles foram, viram, realizaram, fizeram, voltaram emocionados com o resultado do que fizeram. E aí Jesus baixou a bola deles. Está muito bem, amém, está certo, deu tudo certo, mas vocês devem dar glória a Deus porque vocês são salvos. Nada disso é tão importante. Então a gente fica feliz porque famílias foram alcançadas, porque lares foram tocados, porque sementes foram lançadas, porque o Evangelho foi mostrado o que é e o que não é. Mas a nossa alegria está em que eles possam, que aquela semente, ela possa gerar, possa produzir, possa provocar o nascimento de vidas no reino de Deus. Agora, voltando ao nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, você sabia que desde o nascimento de Jesus até a sua morte, existem mais de 300 profecias. Então, quando Jesus vem, quando ele nasce, quando ele vive, quando ele morre, conforme a sua vida foi acontecendo, as profecias foram se cumprindo, e há outras que vão se cumprir ainda depois, no estabelecimento do seu governo milenário. Então, era completamente impossível que alguém, que uma pessoa normal, que uma pessoa comum, pudesse conduzir a sua vida de uma maneira tal
que a sua forma de vida, o seu exercício de vida, a sua prática de vida culminasse no cumprimento das profecias. Ou seja, Jesus, ele era movido pelo Espírito. A palavra diz que o Espírito o levava, o Espírito o conduzia, mas Jesus não ficava o tempo inteiro dizendo: agora eu tenho que fazer isso porque está escrito tal coisa. Ele fazia, e algumas vezes ele até disse: então hoje está se cumprindo tal palavra, hoje está se cumprindo essa palavra, hoje está se cumprindo essa palavra. Mas ele não ficava, como é que eu vou dizer, programava alguma coisa para dizer: não, hoje eu tenho que fazer isso porque existe uma profecia que precisa ser cumprida. Ele, desde a concepção de Jesus, desde a forma que ele, onde ele ia nascer, a mulher que ia gerá-lo, a sua concepção, a tribo da qual ele sairia, a cidade onde ele nasceria, a morte dos meninos, dos primogênitos, a fuga para o Egito, ser guardado no Egito por tanto tempo, a sua infância, a sua vida, que ele seria um profeta, onde ele iniciaria o seu ministério, ou a forma que ele viveria, a forma que ele morreria, a forma que ele ressuscitaria. Tudo isso são profecias que se cumpriram na vida de Jesus, totalizando mais de 300 profecias. Então, Jesus, ele veio para ser, quando João diz assim, o verbo se fez carne. Jesus é a palavra viva. Ele realmente veio para dar vida à palavra, vida à letra. Começando pela palavra que o próprio Deus liberou lá no Gênesis, lá no Éden, quando o homem caiu, e Deus liberou uma palavra dizendo: eu vou enviar a semente da mulher, e eu vou colocar inimizade entre ti e ele vai pisar na sua cabeça. Você até lhe ferirá o calcanhar, mas ele vai pisar na sua cabeça. E então, quando Jesus vem, ele vem cumprindo todas essas profecias. Ele vem cumprindo todas essas palavras. Ele vem para dar vida à palavra. Ele é a semente da mulher, ele é a palavra viva, ele é a palavra encarnada, porque João diz: o verbo se fez carne, a palavra que se fez viva no corpo de um homem. Ele abandona sua glória para viver como homem. E ele vive como homem, e ele nasce como homem, porque nascer como homem era o que lhe dava o direito legal de fazer o que ele fez. Nascer como homem era o que lhe dava direito legal de ser chamado filho de Deus. Se ele tivesse vindo como um anjo, se ele tivesse vindo como o próprio Deus, como ele era, porque a palavra diz que ele abriu mão de ser como Deus, para viver como homem, e como homem ele sofreu, diz a palavra. Então ele veio e nasceu como homem, nascido de mulher, mas porque essa era a porta de entrada que nos dá o direito legal de vida nessa terra, é o que nos dá o direito de sermos cidadão dessa terra, é termos nascido de uma mulher. Se você nascer de um cachorro, não vai acontecer, porque cachorro não gera homem, vaca não gera homem, cavalo não gera homem, você tem que nascer de uma mulher. E é isso que te torna um cidadão deste mundo. É isso que te torna um cidadão brasileiro ou de qualquer outra nação. O que te dá um direito legal de palavra nessa terra é você ser um ser humano. É isso que te dá um direito legal. Então, quando Jesus nasce, ele tinha um direito legal de se levantar e falar como um homem, e de expressar como um homem que é possível viver aquilo que Deus diz na sua palavra. Quando Deus diz seja santo, quando Deus diz seja perfeito, quando Deus diz santificai-vos, ele veio para nos mostrar que é possível vivermos uma vida de santidade, é possível vivermos uma vida separada para Deus, é possível vivermos uma vida como Deus quer, e ele mostra isso, ele nos sinaliza isso, ele mostrou para os discípulos. E depois ele ensinou aos discípulos: vocês devem fazer isso. Um dia questionaram Jesus: os discípulos de João, eles jejuavam, os seus discípulos não jejuam. E Jesus disse: porque por enquanto eu estou aqui, mas quando eu não estiver aqui, eles vão ter que orar e jejuar.
E quando Jesus não estava mais aqui, os discípulos aprenderam, já que conheciam o caminho das pedras, e eles sabiam que o único jeito, a única forma de viver nessa terra como um filho de Deus, é a gente orando, jejuando, se consagrando, se dedicando, porque a força humana não nos capacita a ter nenhuma vitória espiritual. A força física, a capacidade física, a habilidade humana, a condição humana, o pensamento positivo, a força positiva, nada disso nos habilita a viver o que Deus diz na sua palavra. Só é possível viver o que Deus diz na palavra quando nós estamos vivendo e andando no Espírito. Por isso a palavra diz: andai no Espírito, vivei no Espírito, porque essa é a única forma. Então quando Jesus vem, Ele vem para dar vida à palavra. Ele vem para cumprir essa palavra. Ele é a palavra encarnada. Ele é a palavra viva. Que aí João ele vai acrescentando. E ele diz lá assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra se tornou viva e habitou entre nós. João está fazendo uma referência ao tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda que ficava no meio das tendas do povo de Israel. Então ficavam, eram 3 mais 3 mais 3, e davam, eram 3 mais 3 mais 3, ou 4 mais 4 mais 4, enfim, dava 12. E o tabernáculo ficava no meio. A glória de Deus vinha no meio das tendas do povo de Israel. Havia uma tenda onde Deus descia, que era o tabernáculo. Então João, quando ele fala isso, e habitou entre nós, a palavra viva habitou entre nós, ele está dizendo assim, ó, a palavra viva tabernaculou, ficou entre nós. Aqui está a primeira forma como Jesus vai se manifestar para os homens. Ele vai se manifestar entre os homens. Ele vai se manifestar, ele vai manifestar a sua glória, ele vai manifestar a sua divindade, ele vai manifestar o seu reino, ele vai manifestar a sua glória entre os homens vivendo entre os homens, andando entre os homens. É assim que começou. Mas a gente vai olhar lá para frente e nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que agora Cristo não está entre nós, no meio de nós. Aonde está Cristo? Dentro de nós. Primeiro entre nós, mas depois dentro de nós. Primeiro a glória de Deus se manifestava entre os homens. Depois, a glória de Deus foi depositada dentro de nós. Amém? Amém? É difícil entender? Não é difícil, né? Depois a glória de Deus veio para dentro de nós. A palavra diz que Ele vivifica o nosso espírito. Para que a gente pudesse receber a glória de Deus dentro de nós, que é Cristo, a glória de Deus é Cristo, ele precisava ajustar as coisas para que a gente pudesse receber essa glória. Então quando Jesus nos dá a salvação, essa salvação que Ele nos dá, ela vem com, vamos dizer assim, você compra um carro de luxo, esse carro ele vem com muitos acessórios. Você pode ter banco de couro, você pode ter ar-condicionado, você pode ter internet lá dentro do carro, uma conexão que você pode navegar na internet dentro do carro. Você vai ter várias coisas que você pode ir adicionando aos acessórios desse carro. E vamos dizer assim, Deus nos deu a salvação, que vamos dizer que é o carro, mas Ele foi juntando, Ele foi acoplando outras coisas, para que a gente pudesse não apenas ser salvo, não apenas ser salvo da ira de Deus, não apenas ser salvo de que Deus viesse nos julgar, porque toda a ira de Deus Ele colocou sobre Cristo depois. Cristo levou sobre si toda a ira, o julgamento de Deus, o juízo de Deus que seria meu e seu, Ele recebeu na cruz. Ele levou nossos pecados, nossa iniquidade, nossas maldições, Ele levou tudo que nos separava de Deus, e a palavra de Deus diz que Ele
Ele uniu todas as coisas, ele resolveu a questão de inimizade entre o homem e Deus. Ele ajustou todas as coisas. Então ele não apenas nos deu salvação, mas ele nos deu vida. Ele nos deu a sua vida, a vida de Deus. Ele nos deu a sua glória, a glória de Deus. Ele nos torna cidadãos do reino. Ele nos justifica, ele nos torna justos. Ele nos santifica, ele nos purifica, ele nos redime. Ele vai acrescentando coisas sobre coisas, misericórdia sobre misericórdia, compaixão sobre compaixão, e ele vai nos dando capacidade de usufruir dessas coisas que são divinas. Então João diz assim, a carne, a palavra se fez carne, a palavra se encarnou em Jesus, viveu entre nós, mas manifestou a sua glória entre nós. Depois essa glória foi colocada para dentro de nós. Então Deus não apenas nos salva para nos tornar cidadãos do reino, porque a única maneira de se tornar cidadão do reino é através da salvação. O arrependimento é a chave do reino. Jesus fala: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus não fez nenhuma campanha de cura, embora tenha curado muitas pessoas. Jesus não fez uma campanha de libertação, embora tenha libertado muitas pessoas. Jesus, ele não fez muitas coisas que hoje as denominações fazem para juntar pessoas. Jesus, ele ensinou e pregou uma única mensagem, que é o arrependimento. E ele mandou os discípulos pregarem isso: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Vocês vão mostrar o que é o reino, mas vão pregar e vão ensinar sobre arrependimento. Vocês vão manifestar a justiça do reino, mas vocês vão ensinar sobre o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Arrependei-vos porque o reino de Deus está entre vós. Arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Arrependei-vos para que vocês não sejam julgados no tribunal de Cristo. Arrependei-vos, arrependei-vos. E ele vai falando sobre arrependimento. Ele vai ensinando sobre arrependimento, e os discípulos também vão ensinando sobre arrependimento. A importância do arrependimento no reino de Deus. Então, quando Jesus nasce, Deus começa a colocar em prática aquilo que ele profetizou cerca de 300 vezes. Como Jesus viria, como Jesus nasceria, qual seria a sua função. Você não pense que Maria foi tomada de surpresa quando viu Jesus ensinando, que viu Jesus pregando. Não, porque ela sabia. Uma das primeiras coisas que o anjo diz para ela: ele será o salvador dos homens, ele vai livrar os homens dos seus pecados, ele é o Filho de Deus. Maria e José não foram tomados de surpresa. Como é que agora Deus mudou as coisas, resolveu que ele vai. Não, nada disso. Ela já sabia, ela já foi informada no dia em que ela decidiu aceitar o que o anjo lhe disse. Quando o anjo disse para ela todas aquelas coisas, ela, uma jovem, e na verdade não tão jovem como a gente vê nos filmes, né? Os filmes fazem um discipulado tão errado que as pessoas pensam que Maria já era uma mulher vivida, 20 e poucos anos, 30 anos, e aí o anjo vai lá. Não, Maria era uma menina, era uma adolescente, 13, 14 anos, no máximo 15. Naquele tempo, era a idade que eles casavam, eram bem jovens mesmo. Ela já era noiva, ela já tinha um contrato de casamento, mas como a própria lei dizia, não havia entre eles qualquer intimidade, até porque se fosse descoberto, os dois seriam mortos. Então não havia, ela diz assim: mas como que eu vou ter um filho se eu não conheci nenhum homem? Como que eu vou ter um filho se eu não conheço nenhum homem? E quando o anjo diz: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai dar luz ao menino, ele será o salvador dos homens, e vai falando, ela podia ter dito não. Ela podia ter pensado na sua moral, em defender a sua moral, em defender o que as pessoas iam dizer, em defender a moral da sua família. Ao invés disso, quando ela recebe essa notícia, quando ela recebe essa informação, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, seja feito como o Senhor quiser. Glória a Deus. Ela diz sim para o Senhor, mas ela não era uma mulher, ela era uma menina, uma adolescente. Não era uma mulher vivida como mostram nos filmes. Não. Ela diz sim.
E então o nascimento de Jesus, a sua concepção, aonde ele nasceria, de qual tribo viria, tudo isso é o cumprimento da palavra. Por isso que João diz: o verbo se fez carne. Agora, tudo que Deus disse na antiga aliança, tudo que Deus diz no Antigo Testamento sobre Cristo, vai se cumprir, palavra por palavra, como o próprio Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela vai se cumprir. Mesmo hoje, por exemplo, nesse tempo de globalização do mundo, onde o mundo está passando por grandes mudanças, e que muitos pensam assim: não, a igreja precisa ter políticos que a defendam, a igreja precisa ter pessoas que falem por ela, pessoas que defendam o seu ponto de vista, pessoas que defendam o que a igreja pensa, o que a igreja quer, pessoas que impeçam isso, impeçam leis assim, impeçam leis daquele jeito, porque essa é uma forma que a igreja entende que ela vai impedir que aconteça uma perseguição, que a igreja pensa que vai impedir politicamente que a palavra não se cumpra. Mas o próprio Jesus diz: pode passar os céus e a terra, vocês podem ter quantos políticos quiserem, mas a hora que a palavra tiver que ser cumprida, ela vai se cumprir. A hora que tiver que surgir uma perseguição globalizada contra a igreja de Cristo, ela vai acontecer. Não haverá força política capaz de impedir que isso aconteça. O que pode acontecer é que muitos que se dizem cristãos, eles abandonem a fé. O que pode acontecer é que muitos que se dizem cristãos não suportem o peso da perseguição, não suportem o peso de ter que recusar os benefícios que terão aqueles que negarem a fé. Então, quem estiver disposto a negar a fé, deverá estar disposto a pagar com a própria vida, deverá estar disposto a pagar com o seu próprio sangue, deverá estar disposto a realmente se sacrificar por Cristo. Mas nem todos têm essa disposição. Imagina se hoje as pessoas têm dificuldade de atravessar uma cidade para ir num culto. Imagina dar a vida por causa de Jesus. A grande maioria não está disposto a algum sacrifício. Está disposto a receber benefícios, mas sacrifícios não. Então, quando a gente vê Jesus falando lá do tribunal de Cristo, que ele vai dizer para alguns vão governar sobre 5 cidades, outros sobre 10, e eu sempre fiquei pensando sobre isso. Ora, se nós somos só no Brasil, são mais de 40 milhões de evangélicos. 40 milhões de evangélicos, mas quantas cidades tem no Brasil? Tem bem menos do que isso, né? Claro. Mas como que 40 milhões de pessoas, e aí Jesus vai dizer assim: tu vai governar sobre 5. Por que tu vai governar sobre 5? Porque não tem quem governe as outras 4. Por que você vai governar sobre 10? Porque não tem quem governe sobre as outras 9. E por que não tem quem governe as 9 e as 5? Por isso que a palavra diz assim: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Muita gente é salva, mas nem todo mundo quer seguir Jesus. Porque existe um abismo de diferença entre essas coisas. Não sei se você entende a diferença. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é seguir Jesus. Uma coisa é entrar através da salvação, outra coisa é governar com Cristo. Uma coisa é ter o sangue do Cordeiro, outra coisa é estar apto, ser um vencedor. São coisas muito diferentes. Então, por isso Jesus diz: então você é um vencedor, você vai governar sobre 5 cidades, você vai governar sobre 10. E os outros se resolvem com Cristo lá, não é comigo, eu fora. A palavra diz que cada um vai dar conta de si mesmo. Então Jesus começa a cumprir essa palavra. Qual é a palavra que Jesus vem cumprir? Por que é importante o Natal, o nascimento de Jesus? Porque essa palavra Natal também não está na Bíblia. Mas por que é importante o nascimento de Jesus? Porque começa a se cumprir a palavra que Deus liberou. Começa a se cumprir o que os profetas profetizaram. Começa a vir à existência o meio pelo qual Deus vai reconciliar todas as coisas através de Cristo. Então é importante comemorar o Natal? Claro que é importante, porque Jesus veio, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós.
O Verbo se fez carne e nos mostrou a glória de Deus. O Verbo se fez carne e ele começa a reconciliar todas as coisas. A vida de Jesus, o ministério de Jesus se encerra lá na sua morte e ressurreição. Mas não é só a morte e a ressurreição que são importantes. Toda a sua vida, desde o seu nascimento até lá o fim, a sua morte e ressurreição, todas essas coisas fazem parte do pacote de Deus para a nossa salvação. Glória a Deus. Todas essas coisas fazem parte daquilo que nós precisamos ter na nossa vida. A importância da santidade, a importância de andar com Deus, a importância de viver para Deus, a importância de temer ao Senhor, a importância de viver a vontade de Deus. Então Jesus diz: você está enfrentando uma luta, está enfrentando uma dificuldade, não ore pedindo para Deus te livrar da luta e do problema. Ore dizendo para Deus: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem no meio do problema é dizer: Deus me livra disso, Deus me livra daquilo. Se fosse pela nossa vontade, irmãos, a gente nunca ia passar por problema nenhum na vida. Se fosse pela nossa vontade, a gente nunca ia derramar uma lágrima por alguma coisa. Se fosse pela nossa vontade, a nossa vida com Deus ia ser um oba-oba, uma festa, uma viagem. Uma viagem à Disneylândia. A nossa vida com Deus ia ser uma Disneylândia. Tudo legal, só festa, só comemoração, só bonequinho, só passeio, só coisa legal. Mas a vida com Deus não é isso. Então Jesus nos ensina: a gente precisa orar. Jesus nos ensina: a gente precisa se consagrar. Jesus nos ensina: a gente precisa se dedicar. Jesus nos ensina quando as coisas estiverem ruins. Jesus podia ter feito o que a maioria das pessoas fazem na hora do problema ruim. Elas olham e dizem assim: problema bom não existe, né? Na hora do problema, elas dizem assim: vou repreender isso, vou expulsar isso. Jesus podia ter expulsado. Lá no jardim de Getsemane, ele podia dizer: está repreendido, demônio. Não, Jesus disse: que seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, porque até os demônios só fazem o que é a vontade de Deus. Se ele morreu, não é porque o demônio quis, não é porque o inferno teve vitória, não é porque o diabo conseguiu fazer o que ele queria. Jesus morreu porque Deus queria que ele morresse. Jesus foi para a cruz porque era esse o propósito de Deus. E isso significa que muitas vezes na nossa vida Deus não vai dar livramento, Ele vai nos deixar ir para a cruz. Na nossa vida, muitas vezes Deus vai nos deixar ir para a cova dos leões. Na nossa vida, muitas vezes Deus vai nos deixar ser traídos por pessoas que estão próximas de nós. Muitas vezes na nossa vida com Deus, pessoas que são próximas de nós vão nos enganar, vão dizer que não nos conhecem, vão atravessar a rua para não nos cumprimentar, vão negar que andavam com a gente, porque isso faz parte da nossa vida com Deus. Jesus está dizendo que o fato de enfrentarmos lutas e problemas na vida não significa que a gente esteja em pecado, porque ele não estava em pecado, mas morreu na cruz. Mas porque aquele sofrimento faz parte de um propósito. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus, daquele que é chamado por Ele. Então, ao invés de a gente ficar repreendendo, expulsando e repreendendo, a gente precisa baixar a cabeça e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Se é para passar por esse vale, eu vou passar por esse vale. E como eu gosto de dizer, vou passar com dignidade. Não vou para a rede social ficar chorando, não vou ficar lamentando para as pessoas: eu estou sofrendo, meu Deus, eu sou o maior sofredor do mundo. Fica quieto, meu, baixa a bolinha, vai orar, vai chorar para Deus, vai contar para Ele. E a gente aprende que quanto mais a gente tenta se defender, mais difícil fica a coisa. Fica quieto e deixa. Querem falar, fale, querem dizer, digam. Fica na tua e vai seguindo ao Senhor, se sujeita a Ele. E se o propósito de Deus for não te levar para a cruz, amém, glória a Deus. Mas se for, vai para a cruz, irmão, vai feliz da vida. A palavra diz assim: se eles fizeram isso comigo, o que vão fazer com vocês? Se Deus não poupou a Cristo, por que vai nos poupar? Esse Jesus que veio, a carne, a palavra que se tornou carne, a palavra que se tornou viva e que viveu entre nós. Então isso que é o Natal, Cristo ter vindo.
Amém. Não é mais um menino Jesus, como se fala muito do Natal. Não é mais um menino, já se tornou um homem, já morreu, já é um rei da glória, já está sentado à direita de Deus o Pai, já está se preparando para voltar, para vir governar, para vir trazer justiça. A palavra diz, a gente sempre fala do Cordeiro, Jesus é Cordeiro, mas quando ele vier, ele vai trazer o juízo do Cordeiro. Não pense também no Cordeiro mansinho não, quando ele vier. Ele virá para trazer a justiça do Cordeiro virá sobre o homem. Então esse Jesus que não é mais um menino, esse Jesus que não é mais uma criança, esse Jesus que não está mais no presépio, que esse Jesus que já se tornou um homem, já está à direita de Deus Pai, que já venceu todas as coisas e que já recebeu o direito de abrir o livro e de trazer à existência a palavra, é Ele que nós comemoramos o nascimento. Glória a Deus. É Ele que nós comemoramos o nascimento. Então as pessoas se preocupam de dar um presente para um, dar um presente para outro, e dar um para outro, para ninguém ficar magoado, para ninguém ficar chateado, para ninguém se sentir menos valorizado. Mas o aniversariante é Cristo. Ele é o aniversariante, Ele é a pessoa mais importante nesse dia. Ele é a pessoa mais importante neste momento, que é o seu nascimento. Mas também não adianta a gente falar tanto de Jesus no Natal e passar o resto do ano depois do carnaval soltando a carne por aí. Ele é o Senhor de todos os dias. Ele é o Senhor de todo momento. Então nós nos reunimos hoje para adorar esse Cristo. Glória a Deus. A esse Cristo, a esse Senhor e Rei, a esse Deus, a este homem que está à direita de Deus Pai. Não um homem como eu e você, porque agora ele já é uma qualidade de homem diferente da nossa, porque ele já está no corpo glorificado. Mas a palavra diz que quando ele vier, vai chegar um dia que nós seremos iguais a ele. Glória a Deus. Ele é as primícias, diz a palavra. Ele é o primeiro de todos os outros. João fala: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui ele ainda é um filho único. Aqui ele ainda é o primeiro. Aqui ele ainda não tem irmãos e irmãs. Aqui ele ainda não salvou ninguém. Aqui ninguém foi salvo ainda. Ele está iniciando o seu ministério. Mas mais adiante, quando ele morre, quando ele é crucificado, quando ele ressuscita, e quando chega o dia de Pentecostes, então a igreja nasce. E numa única tacada, ele passa a ter mais de 10 mil irmãos e irmãs. E aí ele deixa de ser o unigênito do Pai. E ele passa a ser o primogênito, o primeiro de muitos, as primícias de todos. Nós olhamos para Cristo e nós olhamos para Ele sabendo, é lá que nós vamos chegar. Glória a Deus. É lá que nós vamos chegar, seremos iguais a Ele, nos tornaremos iguais a Ele. É por isso que nós comemoramos o Natal. É por isso que nós celebramos o Natal, porque o Verbo se fez carne e agora Ele habita dentro de nós. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Não se trata de uma ceia, não se trata de uma comida, não se trata de uma cor de roupa, não se trata de uma comida especial que vai liberar energias positivas. Se trata de Cristo, apenas de Cristo. E nós queremos adorá-lo nessa noite. Então nós hoje, se fosse ter uma palavra que resumisse o Natal, talvez a palavra seja gratidão. Somos gratos a Ele. Glória a Deus. Porque Ele nos justificou, Ele nos santificou, Ele nos tornou filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Somos gratos a Jesus, porque Ele é o Verbo que fez carne. Ele é o Verbo, a palavra encarnada é Jesus. Você pode adorá-lo. Só bater que
vou abrir pra você entrar. Glória a Deus, nome de Jesus. Estão acesas. Sim, Espírito Santo. Somos gratos a Ti, Jesus. Estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Xarabará. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Sim, Pai. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Pai, nós te agradecemos. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Depois dos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Verbo se fez carne. Primeiramente habitou entre nós, mas hoje Ele vive dentro de nós. A palavra encarnada vive dentro de nós. Oh, aleluia! Somos gratos a Ti, porque o Verbo se fez carne. Somos gratos a Ti, porque Ele cumpriu a Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de sermos um repositório da graça. Vamos dançar. Maranata. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Obrigado,
Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. E eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. E eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Te agradeço quem estava aí assistindo. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Muito bem,